E a pergunta é mesmo esta: se o novo acordo ortográfico faz sentido ou não? Já imagina a resposta, visto que é um homem que está envolvido na concepção deste mesmo acordo. Mas gostava de ouvir a sua opinião, naturalmente. Faz todo o sentido por três razões essenciais. A primeira razão é histórica, a segunda é linguística e a terceira é política. Então. Do ponto de vista histórico, nós vivemos numa guerra, uma espécie de guerra ortográfica de 100 anos. Porque em 1911 fez-se uma grande reforma ortográfica em Portugal, uma reforma. Este é um acordo, mas essa foi uma verdadeira reforma. E fez-se apenas em Portugal à revelia do Brasil. O Brasil não foi chamado a colaborar nessa reforma e depois não a aceitou. Portanto, não concordou com todos os pontos da reforma. De modo que houve ao longo de todo o século XX várias tentativas, em 1931, 45, 75, 86, 90, para conseguirmos chegar a uma ortografia comum aos dois países. Esta é a razão histórica. Era necessário pôr termo a esta deriva histórica da ortografia portuguesa. A segunda razão é linguística, porque se nós queremos defender a unidade essencial da língua portuguesa, temos que ter uma ortografia comum. Não podemos ter uma ortografia para Portugal e países africanos, por exemplo, e uma outra ortografia para o Brasil. Temos que ter uma ortografia comum. E depois há uma razão política, é que o português é a quinta língua mais falada no mundo. 250 milhões de habitantes, de falantes do português. Ensina-se nos vários cantos do mundo. É utilizada como língua de trabalho em mais de 20 organizações internacionais. E em todos esses sítios, os estudantes, os tradutores, debatem-se com duas ortografias, que é a ortografia portuguesa e a ortografia brasileira. Portanto, também por esta razão, era necessário unificar a ortografia. António. Fátima, não. Não, então. Não, e porquê? Nenhuma destas razões é uma razão válida para o acordo. Primeiro, a razão histórica não faz sentido. E porquê? Porque tanto Portugal como o Brasil divergiram na sua evolução linguística. E ao divergir, e isto é uma coisa que acontece porque a língua é um organismo vivo, ao divergir não é com uma reforma artificial, com um acordo artificial que vamos conseguir que ela convirja. A grande nação brasileira, que tem mais de 200 milhões de falantes de portugueses, vai agarrar no português, vai chamá-lo seu e vai modificá-lo. E nós não temos nada a ver com isso. Portanto, a razão histórica não existe. A razão linguística também não existe. E porquê? Porque, precisamente por causa desta deriva linguística, esta deriva linguística é natural e acontece em todas as línguas. Tomemos, por exemplo, o inglês. O inglês nunca teve um acordo ortográfico. Pois não. E, no entanto, mantém-se como língua de referência. Finalmente, a razão política é a menos aplicável de todas. Não é por uma reforma que o português vai ser mais utilizado nos círculos internacionais. E digo-lhe mais, para um tradutor atual, quer português, quer brasileiro, a realidade mantém-se separada. Continua a haver a tradução para português da Europa e para português do Brasil. Portanto, este acordo ortográfico, para além de não fazer razão a sua criação, não ter razão de ser, a própria estrutura do acordo não faz qualquer sentido, porque em vez de unificar, afasta as grafias, aceita as facultatividades, ou seja, no fundo, é uma machadada na própria razão de ser da ortografia. Esta é que é a verdadeira razão. Pode rebater esta Claro que eu não estou de acordo, eu defendo a minha dama e realmente eu não sei se aqueles que se opõem tanto ao acordo ortográfico leram uma nota explicativa que o acompanha. É evidente que a nota explicativa, é evidente. São 6 páginas em 16, em 18 que o acordo tem. Mas se uma coisa é má, não pode ser explicada. Se uma coisa é má, não adianta ser explicada porque continua a ser má. Continua a ser má. Eu não interrompi, sou educado. E, portanto, faz favor, deixe-me falar. Portanto, a nota explicativa contém tudo. Foi o primeiro acordo ortográfico em que aparece uma nota explicativa em que todos os passos que foram dados foram justificados. Mas os passos foram errados. Portanto, a justificação do que é errado não é errado. Não é errado. Mas isso é errado assim. Não é o meu ponto de vista. É o ponto de vista de linguistas. É o ponto de vista de linguistas. É o ponto de vista de linguistas, de vários linguistas portugueses e brasileiros que estão frontalmente contra este acordo, que é uma manobra para assassinar a nossa língua.
Esta é que é a verdade. Em Portugal, só em Portugal, em termos de pessoas, alunos, professores, funcionários públicos que foram obrigados, coagidos a usar o novo acordo, num Estado que se quer livre, a quantidade de gente que foi obrigada foi enorme. A quantidade de pessoas que tiveram que passar por um período de iliteracia foi muito grande. E tudo graças a esta ideia peregrina de querer aproximar as grafias, que não é necessário. Eu peço desculpa, mas eu também tenho que ter o meu tempo, porque senão vou-me embora. Diga. Não vale a pena. Quer dizer, se é um diálogo de surdos, não vale a pena. Faça favor. Portanto, realmente, a nota explicativa contém todas as explicações que justificam realmente o acordo e as tentativas anteriores que se fizeram, nomeadamente de 1945 e 1986, visavam, portanto, a unificação total das duas ortografias. Isso verificou-se que era impossível. Nem o de 45 vingou, nem o de 86 vingou. E, portanto, tínhamos que encontrar a máxima unificação possível. E o novo acordo ortográfico unifica 98% do léxico da língua. Ficou apenas 2% com alguma, portanto, com diferenças. E como nós assentamos, realmente um dos princípios em que o acordo assenta é a ortografia do português desde sempre, é a pronúncia e a etimologia. E neste acordo privilegiou-se um pouco mais a pronúncia. Completamente. Da ortografia. Desculpa, António, eu tenho uma questão a colocar aqui. Portanto, a pronúncia, porquê? Porque há consoantes que são articuladas, outras não são. Portanto, do lado do Brasil diz-se fato, no sentido de acontecimento, evento, e do lado de Portugal, facto. Como é que nós unificamos? Vamos impor ao outro lado que reintroduza uma consoante? É muito difícil. Por outro lado, havia um ponto fundamental que eram as consoantes mudas. Em 1945, do lado português, impôs-se ao Brasil a reintrodução dessas consoantes que eles tinham abolido há muito tempo. Ora, num acordo, o bom senso indica que temos que ceder, tem que haver cedências. E aí houve cedências do lado português, como houve do lado Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa que é importante. Se acha que, efetivamente, a língua, estou a falar, obviamente, da nossa língua, que beneficiou deste acordo, ou seja, se a nossa língua saiu beneficiada deste acordo? Olha, eu viajo bastante pelo mundo a fazer conferências sobre língua portuguesa pelos 4 continentes, não é? E realmente, entre os professores e os estudantes de português, eles acharam que realmente é um grande passo em frente nesta unificação ortográfica. Porque uma questão delicada que eles tinham, eu agora passo de um professor de língua culta portuguesa para do Brasil e tenho que mudar de ortografia. Agora não tenho que mudar, portanto é uma ortografia comum. António. A língua está em cacos, completamente em cacos. A língua ficou descaracterizada, perdeu, em muitos casos, perdeu a sua ligação ao étimo. Hoje temos casos, por exemplo, que no novo... Pode-me dar um exemplo para nós percebermos? A palavra conceptual, que segundo o novo acordo se escreve sem P, porque alguém decidiu que este P não se diz, pertence à família de conceptualização, e aqui o P mantém-se. Outro exemplo mais interessante, o Egito e o egípcio. O P de Egito, alguém decidiu que o P de Egito não se lia. Quando é mentira, quando há muita gente na pronúncia culta portuguesa que profere esse P. Portanto, há aqui uma série de incongruências que este acordo veio criar, que não existiam, e o mais importante é isto, que não existiam... Continuamos a dizer egípcio. E continuamos a dizer egípcio. Aliás, a família, a raiz da palavra mantém-se. Mas o mais interessante disto tudo é o seguinte. Antes deste acordo, havia uma norma brasileira e uma norma portuguesa, uma norma europeia. E um português conseguia ler uma obra de Érico Veríssimo no seu original brasileiro perfeitamente, enquanto um brasileiro conseguia ler uma obra de José Saramago ou de Fernando Pessoa no seu original português europeu perfeitamente e nunca houve problema. Agora o que acontece é que há uma terceira via que nem sequer está a ser adotada completamente por todos os países de expressão oficial portuguesa, que está a colocar a nossa língua num limbo. Depois há aqui uma outra questão. O português é uma língua
que funciona para dentro, isto é uma língua muito utilizada entre os países de expressão oficial portuguesa. Para fora, o português não tem validade enquanto língua de transações ou língua de expressão diplomática. Portanto, querer que este acordo, que é um acordo artificial, que transformou a nossa língua num Frankenstein, desculpa o termo, querer que este acordo promova a língua no estrangeiro Assim não faz sentido. É um sonho. É que ele promove a língua no estrangeiro. Portanto, há os relutantes em aceitar a realidade, não é? Mas de que modo? De que modo é que... Mas eu queria só chamar a atenção para umas incongruências que não são tanto assim. Porque mencionou egípcio e Egito. Egito, o P não se articula, não se escreve. Egito, o P articula-se. Não articula. Egito, não. Pergunto, por exemplo, a esta audiência... Faz favor. Pergunto a esta audiência quem é que é o P. Só para terminar o... Se não nos entendemos. Portanto, egípcio, o P é articulado, escreve-se. Em Egito não é articulado, não se escreve. Nós já tínhamos antes, por exemplo, cativo, que é da família, captor. Cativo sem P. E captor, captura com P. Apocalíptico, sem P, mas apocalipse, com P. Ora, foi este princípio que acabou também por ser adotado nessas novas realidades, em que, privilegiando um pouco mais o critério da pronúncia, nós acabamos por ter que registar. Realmente, temos portanto, que registar egípcio com P e Egito sem P, porque na generalidade o P não é articulado. E em muitos outros casos semelhantes. Portanto, digamos, este acordo é um acordo realista, é um acordo que visa unificar, como disse, 98% do léxico da língua e que está a ser aceito em todos os países. Ao contrário do que se diz. Ainda há 15 dias, houve aqui em Lisboa um evento muito importante, foi a apresentação do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que está a ser preparado e ultimado pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa e que já tem integrados os vocabulários ortográficos de 4 países, Portugal, Brasil, Moçambique e Timor-Leste, e os outros estão a caminho de serem integrados. Portanto, o acordo ortográfico é uma realidade. O acordo ortográfico é um pesadelo que deve ser combatido. Angola, por exemplo, que é um mercado importantíssimo, está a tomar uma atitude relativamente ao acordo ortográfico, é uma atitude muito sensata. E Moçambique também, ao contrário do que diz João Malaca Casteleiro. Porquê? Porque tanto nestes dois países, o português é uma língua que serve de cola. Ou seja, é uma língua que permite às várias etnias conversarem. E qualquer alteração... Os dialetos ainda são muito prevalentes. Principalmente em Moçambique. Sim. E qualquer alteração nesta cola é uma alteração também na maneira como o poder nesses países lida com as populações. Portanto, é muito lógico que tanto Angola como Moçambique continuem a privilegiar a norma antiga. Eu, como tradutor, faço muito trabalho para Angola e Moçambique. E em todos os trabalhos me pedem, por favor, não use o acordo ortográfico. Até para documentos de Estado, documentos públicos. E, portanto, a minha presença aqui é para consciencializar os cidadãos portugueses a tomarem uma atitude, a tomarem um partido e a não deixarem que hipotequem e destruam a sua língua. Há pouco... Diga. Eu só queria dizer que em Angola, ao contrário do que o doutor diz, realmente em Angola subsidiou substancialmente a elaboração do vocabulário ortográfico comum, não é? E de Moçambique está à frente, neste momento, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e que veio apresentar o vocabulário ortográfico comum é uma professora moçambicana, que é Marisa Mendonça. Portanto, com uma antiga aluna minha que foi a responsável pela elaboração da coordenação da equipa que elaborou o vocabulário ortográfico de Moçambique, a Inês Machungo. Portanto, eu queria perguntar como é que se implementa de forma prática na vida das pessoas, porque eu sou mãe e tenho uma jovem que tem agora 15 anos e bem me recordo na altura quando saiu o acordo ortográfico das dificuldades que eu tive. E agora estou a falar como mãe, não estou a falar como apresentadora, das dificuldades que eu tive quando era o momento de fazer os trabalhos da escola, de no fundo eu ter consciência de todas as atualizações para depois eu poder ser um elemento válido a trabalhar com ela. E eu pergunto como é que isto se faz, se não vão ser necessárias várias gerações até que efetivamente
efetivamente este seja, ou seja, aprendido do beabá nas escolas e em casa e nós não tínhamos esta... Eu estou a falar como mãe, tive realmente as minhas dificuldades, não é? É claro que eu também sou professor e tenho estudantes, tenho alunos, portanto, e também acompanhei esse processo. E realmente o que nós verificamos, nomeadamente estou numa escola que tem uma série de jardins de escolas na sua associação e o acordo foi aplicado facilimamente. Quem começa a aprender a escrever, aprende com muito mais facilidade a escrever ótimo, sem P, ator, sem C, ação só com C do que com 2, não é? Porque depois já há realmente, a ação tinha 2 Cs, mas a inflação, que tem uma estrutura semelhante, já só tinha um C. Portanto, é muito mais fácil para a criança que aprender desta forma, com a nova ortografia. Para os estudantes que já estão realmente... Noutra fase, não é? Noutra fase, eu compreendo a dificuldade deles, porque nós, quando aprendemos uma palavra, aprendemos 3 coisas. O significado da palavra, a pronúncia da palavra... E a escrita. E a ortografia correta da palavra. E a ortografia, portanto, a forma gráfica correta da palavra, fixa-se na nossa mente como imagem. E quando escrevemos, fazemos-lo intuitivamente, espontaneamente. Não é? E aí é que há realmente alguma dificuldade. Ora, a experiência que eu tenho mostrou-me que 2 meses eram suficientes para substituir um acervo de imagens gráficas do acordo anterior, da reforma anterior, pelo atual. António, a minha pergunta é se combater aqui ajuda ou se atrapalha. Não sei se me faço entender na minha questão. Perfeitamente. Certo. Ajuda. E ajuda ou se baralha? Atrapalha ou baralha? Ajuda, e vou-te explicar-lhe porquê. Porque este processo foi mal conduzido desde o início. É uma imposição. Está evado de várias inconstitucionalidades. Estão neste momento a decorrer várias ações para revogar este diploma e, portanto, ajuda porque a língua é a nossa nação. A língua pertence-nos, não pertence ao Estado. E, portanto, o Estado não tem nada que legislar relativamente à língua. Este acordo, que é um acordo peregrino, digamos, não vem ajudar em nada nem a compreensão, nem a difusão do português. E depois há aqui um outro argumento. Isto não facilita a aprendizagem. Dizer que uma criança de 6 anos não consegue perceber que há uma consoante com um valor de acentuação diacrítico é negar que todo o português que foi aprendido até hoje foi aprendido desse modo. E nós sabemos, a Fátima aprendeu assim, as pessoas que estão aqui aprenderam assim, sabem que a letra serve para abrir aquela vogal. Portanto, este argumento de dizer, é mais fácil para as crianças, para além de menorizar as crianças, que nós sabemos que são muito mais inteligentes do que podemos esperar, para além de menorizar as crianças, é um falso Meus senhores, eu sei que ainda muito havia para falar, temos mesmo que terminar. Isto foi uma primeira abordagem no tema. Essa questão da consoante abrir a vogal é uma falácia. Não é falácia. Porque nós temos falácia, não é falácia, não é falácia nenhuma. Não é falácia nenhuma. Ainda bem que ficou muito por dizer, é sinal que podemos voltar a este tema. O espectador, obviamente, terá, enfim, as suas opiniões e se calhar quererá saber mais sobre este tema. Voltaremos a ele com certeza, mas...